Eu tô literalmente cansada. E eu tava literalmente com os braços assim abertos. De cada lado da minha mão estava segurando as minhas mãos. 2 anjos, cada um segurando a minha mão de um lado. E eram grandes. E eu olhava de um lado e olhava de outro e dizia: estou cansada, Pai. O Senhor sabe. Não falaram nada, não se comunicaram comigo, mas eu senti o peso das mãos dele. E disse ao Senhor: estou pronta. Apaguei, Rosana. Por isso eu digo que muitos não vão crer, mas se o Senhor está permitindo que eu conte, por algum propósito dele. Sejam bem-vindos a mais um Resgatando Valores com Rosana Bastos, Espanha. Queridos, esse aqui é o seu canal de testemunhos. Aqui você vai encontrar muita força para o seu dia a dia, você vai encontrar aquela palavra que você necessita, aquela experiência que servos e servas do Senhor estarão aqui contando e que vai edificar cada passo da sua vida. Por isso, se você achou agora esse canal, de repente você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aqui os seus comentários, aproveite e faça uma coisa que a gente fez em alguns dos testemunhos que nós já postamos aqui. Nos diga de qual lugar você nos está assistindo. Isso mesmo, porque nós queremos saber qual é o alcance das palavras que Deus tem aqui trazido através dos seus servos, aonde essa palavra tem chegado. Dito isso, quero mandar um grande abraço para a missionária Zilda e toda a equipe do Resgatando Valores Brasil. Nós somos uma conexão, uma parceria, estamos gravando aqui na Espanha, mas o nosso coração também é brasileiro, nosso coração é argentino, nosso coração é americano, nosso coração é de Portugal, nosso coração é de todos aqueles que junto conosco têm assim se unido para esse propósito no Senhor. Quero também compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia, para esse momento, e eu sei que só vai abençoar a sua vida. Espere que daqui a pouquinho você já vai conhecer a nossa ilustre convidada. No livro de Êxodo, capítulo 31, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. O versículo 3 diz assim: E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Esta pequena palavra que você pode acompanhar todo o texto dessa maravilhosa lição que Deus nos dá aqui, é quando Deus fala para Moisés falar com Bezalel. E Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, ele seria encarregado de estar ali construindo todos os utensílios, o tabernáculo, a arca, o propiciatório. Por que estou dizendo e denominando isso? Porque eu quero dizer para você que você também é um escolhido, que você não está por aqui por acaso, que Deus chamou a cada um de nós com obra específica. E mais, Ele não nos colocou na obra por colocar, Ele nos instruiu, Ele nos deu ordens, Ele quer que eu e você cumpramos o propósito para o qual Ele nos designou. Então, não permita que nenhuma luta, que nenhuma situação venha desfocar você do seu chamado. Aqui diz o texto, bem nítido, que não foi aleatoriamente que Deus escolheu
a Bezalel. Não, ele foi assim, escolhido por nome, falou o nome do seu pai, falou o nome da sua tribo. Ou seja, Deus não escolhe por acaso. Ele sabe por que te escolheu, aonde te escolheu e por que ele te chamou. Então, não fuja e cumpra o seu chamado. Dizendo isso, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a minha ilustre convidada e, como sempre, eu quero ler aqui algumas informações para que você possa familiarizar-se um pouco mais com a pastora Edilene. A nossa ilustre convidada de hoje, como eu já disse, pastora Edilene Mendes. Ela é natural de Sorocaba, São Paulo, casada há 26 anos com Inácio Michon. Juntos, eles são pais de 2 lindos filhos, Nathalie, de 21 anos, e Andrés, de 19 anos. Nossa convidada mora aqui em Espanha há 28 anos. E na área ministerial, ela atua juntamente com seu esposo, o pastor Inácio Michon, na Igreja Presbiteriana em Málaga, Espanha. Respiramos um pouquinho? Muito bem. Saiu um espanhol aí. Aqui está a nossa convidada, pastora Edilene Mendes. Pastora, a senhora é muito bem-vinda aqui no nosso programa e deixo aqui o espaço para a senhora mandar aí uma saudação para todos aqueles que o Senhor colocou agora para estar nos ouvindo e que nos ouvirá em outros lugares. Pode ficar à vontade. Para mim é uma alegria muito grande, é um privilégio poder estar aqui nesse programa, abençoado pelo Senhor. Aqueles que estão vendo pela primeira vez, continuem vendo esse programa e eu quero trazer essa saudação no nome de Jesus e que a paz do Senhor encha o seu coração, que a paz do Senhor invada o seu ser neste programa e nos demais programas que você possa assistir, que possa estar vendo e sendo abençoado da parte de Deus nesse tempo que você vai separar para escutar um pouco de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, pastora. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Nós estamos sentadas aqui e ela vai falar tudo da vida dela, tudo que Deus colocou no coração da pastora. E eu costumo sempre começar aqui, pastora Edilene, perguntando para o convidado, para a convidada, eu prefiro começar ali do início, porque aí depois a gente vai encaixando as peças, a gente vai entendendo melhor, porque hoje a gente vê o projeto pronto, mas o projeto teve um começo. Então, como foi a pastora Edilene quando era criança? Como foi os seus pais, a sua criação? Quais são as lembranças que mais marcaram a sua vida nessa época, pastora? Bem, eu creio que como toda história de testemunho é largo, né? E eu quero ver se de alguma forma possa captar a sua atenção para entender o que Deus faz na vida da gente e o que Deus traz na vida da gente, né? No texto que a gente acabou de escutar, existe uma palavra que Deus fala, né, e chama pelo nome. Eu acho muito interessante quando a Bíblia nos refere, esse Deus nos chama pelo nome. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que nos conhece pelo nosso nome, pela nossa história de vida e pela nossa digital, né? Eu creio que não é um Deus é um Deus de multidão, é um Deus que falou na multidão, mas é um Deus pessoal e talvez hoje nós vamos nos referir um pouco nesse Deus pessoal, né? Nesse Deus que nos chama pelo nosso nome. E a gente nem tinha, né, Rosana, se comunicado na questão do texto, mas me chamou muito a atenção. E como a gente sabe, né, resgatando valores. E hoje essa palavra valores
está muito desvalorizado. E eu creio que esse valor que todos nós temos, que é esse valor da nossa digital, né? Então, eu vou contar brevemente, mas me veio assim uma questão muito interessante, né? Recentemente, eu estive no Brasil e eu fui com a minha mãe ao banco e hoje muito dos processos de banco e de muitas coisas pela digital, né? Então, eles chamam que tem um nome lá que eu não me lembro. E minha mãe falou assim, eu já não tenho digital. Mas ela continuou falando assim, mas eu tenho uma identidade. Aleluia. Você pode perder a sua digital humana, mas jamais você vai perder a sua identidade no Senhor Jesus. Aleluia. Né? Que nos comprou, que nos resgatou e que nos trouxe, chamando cada um de nós pelo nome, né? E dando uma identidade eterna. Então, as pessoas falam assim para mim, Edilene, parece que a sua vida é tudo encaixado, tudo perfeito, né? Parece que não tem uma coisa desequilibrada, mas não é assim, meus queridos. O processo da vida sempre nos dói, né? Então, quando eu era pequena, uma família humilde, sou filha única, e meus pais sempre foram, de alguma forma, a minha mãe muito mais eficaz no evangelho que meu pai, sempre assistindo à igreja regularmente. Eu venho de uma família, por obra do Senhor, meus bisavós, meus avós tinham terras. E por um bom tempo, a fazenda dos meus avós, eles contrataram uma professora que fosse ensinar as crianças dos trabalhadores a ler, escrever, ser alfabetizada. E essa professora era evangélica. E aí ela levava o ensino, né, do ABCD, mas também levava o ensino da palavra. Aleluia. Então, toda a minha família foi alcançada pelo evangelho. E minha avó foi uma das fundadoras da Igreja Presbiteriana em Sorocaba. Né? Começou depois eles foram para a cidade e começou na cidade, na casa da minha avó, uma igreja. Então, eu venho dessa raiz. E por isso que as pessoas falam, mas então sua vida sempre foi dentro do evangelho, né? Não todo foi assim, né? Meu pai, por muito tempo, esteve fora do evangelho, mas minha mãe sempre permaneceu fiel. E minha mãe orou pela vida do meu pai há mais de 20 anos. Meu Deus. E eu lembro da minha mãe de joelho, orando para que o Senhor tocasse a vida do meu pai, né? E meu pai foi alcançado pelo Senhor. Meu Deus. E foi alcançado, depois eu fui fazer a faculdade de enfermagem. A minha adolescência não foi tão rebelde, né? Embora não queria ir à igreja, achava que isso era muito... não tinha a ver comigo, como eu dizia, né? Falava, não tinha a ver, mas minha mãe falava assim, se você quiser ir para a discoteca, primeiro você vai para a igreja. Depois você pode sair, mas primeiro você vai para a igreja. E assim foi por muito tempo. Eu ia obrigada, eu não ia porque eu sentia o desejo de ir, né? E fui fazer Perdão, eu primeiro, naquele processo de 17, 18 anos, eu estava totalmente fora da igreja, não queria saber, realmente não ia à igreja, e quando completei 18 anos, eu falei assim, já eu sou maior de idade, então não tenho por que obedecer, né? E minha mãe me dizia assim, minha mãe e meu pai, que naquela época também não era evangélico, dizia assim, você pode fazer do que você quiser da sua vida, mas fora deste teto. Porque aqui dentro deste teto, nós nos consagramos para o Senhor. Aleluia. Então, eu falei assim, faço 18 anos, vou trabalhar, vou ter minha vida, vou viver minha vida. E quando eu estava nesse processo de sair de casa, de ter a minha vida, aí houve uma programação especial na igreja e minha mãe falou assim, vai vir muitos jovens, você não quer ir? E realmente aqueles jovens tinham uma visão missionária, uma visão de servir ao Senhor
de uma forma diferente, né? E aquilo me chamou a atenção. Então, começou um evangelismo pela cidade e eu fui com eles. E aquilo me impactou. Então, embora não foi aqueles testemunhos de eu estive perdida, mas também de 16, 17, 18 anos, eu estive totalmente... Eu creio que eu ia à igreja, mas eu não tinha tido um encontro com o Senhor. Eu frequentava a igreja, mas eu não tinha tido uma entrega real com o Senhor. Então, era porque era legal, porque era bacana, porque tinha gente, porque a gente cantava, porque fazia algumas coisas, mas não porque eu sentia a presença do Senhor. E nesse tempo, com esse grupo de jovens, que nós fomos na favela, nós começamos a evangelizar e eu vi a crueldade do mundo e a necessidade das pessoas. Então, aí, eu estava fazendo vestibular, eu queria medicina e fui para Ribeirão Preto prestar vestibular. E na volta eu já fui diretamente para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu fui para esse seminário de onde eram esses jovens. E me matriculei no curso de teologia, sem falar com a minha família. E quando eu cheguei em Sorocaba, eu falei, mãe, pai, eu vou estudar teologia. Meu Deus. E eles falaram assim, mas como é isso? Você estava prestando um vestibular para medicina e agora você vai fazer teologia? E lá eu fiz 4 anos de teologia. Meu Deus. Terminando teologia, fui fazer a faculdade de enfermagem. E aí foi esse processo de mudança. E aí, nesse ir de Ribeirão Preto a São Paulo, são 4 horas mais ou menos de viagem, o ônibus que eu fui teve um acidente. Meu Deus. Bateram na lateral do ônibus, justamente onde eu estava. E, graças a Deus, eu não fui atingida. Glória a Deus. Mas o ônibus ficou destruído. Glória a Deus. E aí, então, eu realmente vi que o Senhor me estava chamando. Aleluia. Para uma vida de compromisso. Oh, Deus. Eu o conhecia, eu frequentava a igreja, eu participava, mas eu não tinha uma identidade no Senhor. Talvez o que precisasse era resgatar os valores. E não tive uma vida, talvez, ruim, como muitos. Deus me preservou nisso, mas também eu não tinha uma intimidade com o Senhor. Eu talvez não o veia face a face. E muitas vezes nós podemos pensar, nós estamos na igreja, nós frequentamos a igreja, nós podemos até pensar, nós somos cristãos, conhecemos a Deus, como acontece muito aqui na Espanha, talvez posso falar um pouco dessa vida aqui na Espanha, mas não tem, ou pelo menos eu não tinha essa identidade onde me representava o Senhor, né? Talvez eu me representasse eu mesma, né? Com uma família tradicional da igreja, os fundadores de uma igreja, mas não uma intimidade, não uma vida, não onde hoje eu falo com Deus. Amém. Mas não é um falar porque eu faço como é que fala? Uma expressão mental de falar com Deus. Mas é um viver diário com Deus. Aleluia. Então, aí foi que, por meio desse acidente, por meio de eu ir fazer teologia, Deus mudou realmente minha vida. E, Rosana, eu quero falar uma coisa muito interessante. Pode ficar à vontade, pastora. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor está guiando para esse lado. Aleluia. Né? E eu lembro que, lá no meu 3º ano de faculdade de teologia, dentro de um seminário, estudando a lei de Deus, não desmerecendo a teologia, é muito importante, eu sempre bato nisso, vocês me conhecem, que sempre a minha pregação, a minha orientação sempre é muito teológica. É verdade. Mas
chegou um momento onde eu duvidei da existência de Deus. A palavra fala que muita letra mata, né? Muitas vezes. O muito saber, o muito conhecer sem o Espírito de Deus. Verdade. Não tem validade nenhuma. É um conhecimento, mas não uma vida com Deus. E já passando para o último ano, fazendo a minha tese, foi outra vez que Deus me chamou fortemente, né? E aí ele me questionou mesmo, falando assim, você me conhece de me ouvir, de um conhecimento bíblico, de um conhecimento teológico, ou de uma vida com Deus? Aleluia. Ou de caminhar comigo seriamente e seguramente? Então é aí onde a gente é confrontado novamente, ou pelo menos eu fui confrontado novamente, de ter outro encontro real com Deus. Nós não estamos falando sobre salvação. Nós estamos falando sobre encontro com Deus, sobre resgatar esses valores que muitas vezes, pelo caminho, muitas vezes nós buscamos no conhecimento, nós buscamos na trajetória de conhecer e nos perdemos e perdemos os nossos valores. E eu queria somente lançar uma pergunta aqui e um desafio aqui. Será que pelo muito inovar das coisas de Deus, nós não estamos perdendo os verdadeiros valores que Deus tem nos dado? Será que por muito querer, nós não vamos lá na fonte, que é o Senhor Jesus, o dador da vida, o que nos deixa a impressão digital, Aleluia. o que nos dá identidade e que nos resgata verdadeiros valores? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei pelas questões que você está passando hoje. Eu não sei se você é muito conhecedor de Deus ou pouco conhecedor de Deus, mas uma coisa eu posso te falar com toda a certeza do mundo: os seus valores precisam ser vistos e revistos na presença do Pai. Só há um caminho, que é o caminho da verdade. Aleluia. O Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a única fonte de vida, a única fonte que pode levar você realmente aos seus valores é Deus. Aleluia. Não há outro caminho, não há outra Verdade. posição, não há outra possibilidade. Conhecimentos muitos, mas possibilidade só uma. Aleluia. E aí, novamente, eu tive esse encontro com o Senhor Glória lá, a Deus. no 4º ano, fazendo a tese para terminar o seminário. Deus realmente aí me chamou de verdade. E Deus falou assim, eu quero te usar em outra nação. Meu Deus. E aí eu lembro que eu estava numa pedra à noite, sentada no seminário, e foi a presença do Senhor aí. Foi que até hoje eu me emociono, porque Glória a Deus. era eu e Deus, não tinha mais nada. Eu olhava para um lado e olhava para outro, Rosana não tinha claridade, mas os meus olhos viam uma claridade. Então o Senhor aí realmente me chamou, e aí eu fui fazer a faculdade de enfermagem, porque eu queria me preparar, eu queria servir a 100%, e aí Deus me usou na faculdade para falar do amor dele, me usou nos hospitais, me usou de muitas maneiras. E então eu falei assim, pai, mãe, Deus me está chamando para algum lugar. Me apresentei na junta de missões, e eles falaram assim, a gente tem uma necessidade da Espanha. E olha só como o Senhor é. E olha só, você que está me escutando aí, você que está me vendo. Meu avô, por parte de mãe, ele era, porque é falecido, espanhol. Olha. Da região de Cáceres. E ele foi, né, saiu no navio, aquela história que parece de novela. Saiu no navio, saiu para São Paulo, chegou no Porto de Santos, aí foi para Sorocaba, aí foram que eles deram um pedaço de terra, eles cultivaram laranja, enfim. E eu sentava à beira do meu avô e falava assim, vô, conta a história da Espanha.
E ele me contava da história do seu... É uma aldeia, não é nem um pueblo, uma aldeia de 200 habitantes. E, Rosana, quando eu tive a oportunidade de ir até essa cidade, esse povoado, lá estava, como a gente fala aqui na Espanha, literalmente a descrição que o meu avô fazia da sua cidade natal. E eu falava para ele, um dia eu vou, avô. Um dia eu vou, avô. E aqui estou. Oh, aleluia. Então, pude ir na prefeitura, pegar a certidão de nascimento do meu avô. Deus tinha um propósito, eu acho que desde lá, antes que eu tivesse nascido, Deus já tinha esse propósito, né? E aí, então, eu vim e falei para minha mãe, para o meu pai, eu vou para a Espanha, a missão está me mandando, eu estou sendo abençoada, consegui levantar recursos e tal. E aí o pastor da minha igreja falou assim, eu só envio você. Rosana, tudo, documento, visto, sustento, tudo acertado. E o pastor falou assim, eu só envio você se o seu pai abençoar a sua saída. Se o seu pai não abençoar, eu não te envio. E aquilo me chocou. E hoje a gente fala sobre valores, né? Valores de pai e mãe, respeito de pai e mãe, e autoridade. E as coisas hoje é assim, você pode, você vai, você faz. E onde está a autoridade? E onde está o valor, ou os valores que a Bíblia, né? Honra o seu pai e a sua mãe, e os seus dias serão prolongados na terra. Verdade. É bênção, é promessa. E meu pai falou assim, não. Meu Deus. Você é a minha única filha. O meu sonho é que você era ser médica, você quis fazer enfermagem. Mas eu não estou de acordo que você vá. Meu Deus. Eu preciso de você aqui. E agora? Senhor, eu respeito os valores? Ou eu faço o que eu tenho no meu coração? Meu Deus. E passou uns meses. Se passaram uns meses, até que um dia meu pai falou assim, vamos conversar com o pastor. Chegamos no gabinete pastoral, eu falei, uai, o que será que o meu pai quer falar com o pastor? Será que eu me comportei tão mal? E o meu pai falou assim, eu estou preparado para entregar a minha única filha para te servir, Senhor. Que coisa linda. Glória a Deus. Eu estou preparado. Então, quando a gente fala sobre valores, são valores reais. São valores reais. Honra o seu pai e a sua mãe, honra as suas autoridades, e o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer com que o seu projeto chegue a bom porto. Mas seja obediente. Aleluia. Honre a quem te honra. Glória a Deus. E aqui estou, 28 anos. Aleluia. 28 anos. Casada com pastor, servindo ao Senhor. Recentemente, como disse, fui ao Brasil e as pessoas me olhavam como falando assim, você continua fazendo missões? Você continua na igreja? Eu falo, sim, 28 anos. Você não desistiu? Você continua sendo missionária há 28 anos na Espanha? Eu falo, sim, porque um dia o Senhor me chamou. E a palavra diz, o apóstolo Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E meu único Senhor é o Senhor da glória. Aleluia. Com muita dificuldade, com muitas necessidades, com muito choro, com muita vontade de desistir,
porque nós não somos super-heróis, nós não somos fortes, nós não somos gigantes, nós não somos donos da verdade, nós não podemos tudo, porque se eu posso fazer as coisas é porque Cristo vive em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você quer experimentar uma vida diferente, uma vida de poder, uma vida diferente, essa é a palavra. Se você anda meio assim, na igreja, descontente com algumas coisas, questionando algumas coisas, somente diga ao Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é nas minhas forças, não são nas minhas possibilidades, mas naquilo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Assim eu vivo, Rosana, e assim eu sirvo. E somente dessa maneira eu posso estar aqui 28 anos. Aleluia. Tenho ainda tempo de contar? Muito, pode ficar à vontade. Não sei, Rosana, se quer fazer alguma pergunta, se surgiu alguma pergunta pastora. Aí, porque senão fica aqui só eu falando. Não, pode falar à vontade, o tempo, né, é todo seu. Temos 1h30, 2 horas para a senhora falar tudo para a gente, porque estou aqui só bebendo. Estou só, né, pegando minha parte. E falar de chamado mexe muito comigo, mas pode ficar à vontade, pastora. E a senhora nos contou sobre os seus pais, né? Esse amor e essa parte da obediência que o chamado lhe chamava, né? O peito queimava, mas a senhora respeitou o princípio da obediência. Deus, ele não é um Deus desconexo, né? Não é um Deus sem ordem, é um Deus realmente de ordem, né? Pôs esse chamado aí no seu peito ardendo, mas também lhe provou ali, né? Deixa eu ver, se o pai dela disse que não, vou ver se ela vai ou não, né? Então, todo chamado também tem que passar por dentro do princípio. Deus não quebra os princípios. Então, pastora, nos fala aqui depois como foi a sua chegada aqui na Espanha, como conheceu o seu esposo. Pode ficar à vontade, o tempo é todo seu. Não preciso nem lhe interromper. Bem, vindo para a Espanha, eu sempre brinco, né? Eu era muito mais magra, mais jovem, vim sozinha. Outro desafio, para colaborar com uma família missionária, né? O meu chamado sempre foi mais ministerial mesmo, né? Dentro do chamado missionário tem a visão evangelística, né? Mas o meu chamado sempre foi ensino da palavra. Eu creio fielmente, né? E não é querendo pôr medalhas, né? Mas a facilidade, o chamado, a unção que o Senhor me deu como privilégio é o ensino realmente da palavra, né? É algo que me identifico e me realizo, né? Vendo essa tanta riqueza que tem na palavra. Então, essa é o ensino, é o ensinamento da palavra, né? Talvez se hoje a nossa, vamos dizer, nossa denominação, ou talvez aqui em Málaga tivesse... Bom, a igreja MSBN tem o seminário, né? Sim, é algo que me realiza, é o ensinamento, não é nem tanto a pregação, nem tanto... É ensinar mesmo a palavra e fazer com que as pessoas... caminhem sobre a Bíblia, né? Tenha essa fonte ou esse desejo de buscar, de cavar e conhecer a palavra. E chegando aqui, fui trabalhar na cidade de Huelva, divisa com Portugal. Sim. E a igreja já era pequena, mas infelizmente veio de uma divisão. Então era uma igreja bastante pequena. Os pastores que estavam lá reconstruindo corações machucados. E a gente começou a trabalhar, né? E a gente ia uma vez em semana no hospital, a gente fazia de sábado o evangelismo, e a igreja começou a tomar uma nova dimensão, né? E aí as pessoas falam assim, você foi muito esperta,
Você foi para lá solteira, evangelizou seu marido e casou com ele. Mas não foi bem assim. O Inácio já tinha tido esse encontro com o Senhor, né? Só que por conta desses corações feridos, vamos dizer assim, o Inácio estava frequentando outra igreja, outra denominação. E quando se reconstituiu realmente a igreja, ele voltou. E nisso que voltou, mas ele tinha uma namorada, né? E todo mundo falava, é ele que o Senhor tem para você, é ele que o Senhor tem para você. Eu falei assim, como vai ser se ele tem uma namorada? Bom, resumindo a história, né? Terminou e assim eu conheci. Nós começamos então a trabalhar com os jovens, a gente tinha um tempo bastante dinâmico com os jovens, e nós começamos a trabalhar com os jovens, conhecendo melhor, ele já tinha terminado com a namorada dele e tal, e aí surgiu o amor, né? E a gente leva já 26 anos casados. E depois esse pastor, esses pastores foram para La Linha, outra cidade aqui da Espanha. E eu e o Inácio, nós ficamos só com o trabalho. Ele nem tinha feito seminário ainda, mas assumiu como presbítero da igreja, e nós continuamos o trabalho. E assim foram anos e anos e anos. Ele fez o seminário, se formou, foi ordenado pastor, e a gente continuou por 17 anos trabalhando com a igreja lá em Huelva. E Deus, então, eu sempre brinco dessa forma, né? Tinha a possibilidade de vir para Málaga. E eu não queria, porque a igreja estava num momento muito bom, né? Ministerialmente, a igreja estava num momento muito bom, tínhamos bastante gente, tínhamos mudado de local e nós estávamos crescendo, né? E surgiu a oportunidade de vir para Málaga. Um convite de uma igreja reformada aqui, e o pastor já estava para se aposentar, e fizeram uns acordos, né? Da igreja de Málaga, da igreja presbiteriana de Málaga, com a igreja. Era uma linha mais reformada, não tanto presbiteriana, mas uma linha reformada. E, Rosana, olha que interessante. Nós fomos para o Brasil, nós passamos 2 meses no Brasil, falando no nosso projeto Málaga. E quando eu lembro que nós viemos para pregar na igreja, a igreja tinha 3 ou 4 pessoas, esse pastor já bem velhinho, e então quando nós fomos de volta, eu falei para o Inácio, nós vamos para Málaga. Eu creio que Deus nos está chamando para Málaga. E foi aprovado o projeto, tanto aqui na Espanha como no Brasil e tal. Nós fomos 2 meses para o Brasil, levantar recursos, enfim, todo o processo normal de uma mudança. Chegando aqui, Rosana, é que minha vida é para escrever um livro, eu acho. Chegando aqui, já prestes para vir para Málaga, já com casa alugada, com tudo. Esse pastor quis uma reunião com... A gente tem uma representação das igrejas aqui na Espanha, né? E vieram, e o pastor pegou a carta do acordo, né? O documento do acordo, e disse assim, literalmente, Rosana, eu não quero mais o acordo com vocês, e eu vou rasgar esse compromisso que nós fizemos. Isso não tem mais validade. Nós fazemos assim, e agora? Como que nós vamos fazer? Não tem acordo, não temos igreja, não temos nada. E nós fomos recentemente, isso não tinha nenhum mês que nós tínhamos retornado do Brasil. O que as pessoas vão pensar de nós? Que a gente contou uma mentira, que a gente contou um projeto mentiroso, que a gente como fala, está fazendo um projeto ou fazendo propaganda em cima de algo que é fake. E nós ficamos assim, literalmente, na rua, né? E aí me indignei muito com o Senhor. Me indignei muito. E eu conto para testemunho, eu falei assim, Senhor, se eu te sirvo, e eu tenho, né, 2 filhos, na idade de 9 e 11 anos, uma idade muito difícil para deixar uma cidade onde eles nasceram, uma igreja onde eles nasceram. Nós assumimos esse compromisso e agora o Senhor
literalmente, irmãos, e quem possa estar vendo, não é mentira, ele literalmente rasgou o documento e não quis. Mas, graças a Deus, a nossa missão, nossos pastores, outra vez a obediência. Nós nos colocamos nas mãos deles como líderes e nós somente falamos assim, vocês precisam nos ajudar para que a nossa imagem não seja uma imagem de mentira, com um projeto num porte grande e ficar no ar. Então, eles deram todo o respaldo. Eles falaram assim, vocês começam um projeto em Málaga. Vocês têm todo o nosso apoio, vocês comecem um projeto em Málaga. Vocês, independente, projeto Málaga, Igreja Presbiteriana, Málaga. E assim nós fizemos, Rosana. Começamos na nossa casa, nós 4, orando. Os meus filhos não entendiam. Rebeldes, muito rebeldes, e hoje eu entendo que onde estava Deus, e que onde estava Deus, e que onde estava Deus, e porque Deus permite isto, e porque Deus permite isto, e vocês vão entender o que eu estou falando, porque tem uma conexão agora com o fim. Porque Deus, e porque Deus permite, porque Deus, se vocês servem um Deus, por que Deus rasga documento, porque Deus rasga acordo, porque Deus deixa vocês na rua, porque Deus deixa vocês desamparados, porque Deus faz isto, porque Deus faz aquilo, e porque Deus, e onde está o seu Deus? E eles chegaram a falar eles falaram assim, agora mesmo nós não cremos em nada. E nós, Rosana, na nossa casa, eu com meu violãozinho, nossa reunião de oração, e um dia, e outro dia, e uma reunião, e outra reunião, e um mês, e outro mês, e ninguém. E nós tínhamos a questão, estamos sendo rebeldes? Estamos fazendo a vontade de Deus? E aí, então, Deus começa a mover. Deus começa a atuar. E eu lembro que nessa época, e se o pastor Anderson tiver a oportunidade de ver esse vídeo, ele disse, nós vamos ver um familiar da minha esposa e nós vamos passar por aí, por Málaga. E vieram. E a gente tinha idealizado um local para alugar. E tínhamos 2 ou 3 famílias só. E pastor Anderson, muito querido, muito disposto, veio nos abençoar, orou conosco e foi até esse local, Rosana. E ali nós parecíamos loucos. Éramos 4 loucos com as mãos levantadas nesse local, no nosso primeiro local, orando, impondo as mãos, e eu me lembro até hoje, pastor Anderson dizendo e declarando para a glória de Deus que nós iríamos fazer e construir uma igreja e iríamos caminhar na direção do Senhor. E assim foi. E assim foi. Nós conseguimos alugar esse local, nós conseguimos evangelizar, não pelo meio do Espírito Santo, tanto que o local ficou pequeno. E nós tivemos que ir para outro local intermediário, e agora outro local um pouco maior, e a gente tem a esperança, porque já está ficando pequeno também, para outro local maior, né? Isso somente pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, onde nós chegamos aqui em Málaga com a oposição de um documento rasgado, onde podemos até pensar assim, os acordos foram desfeitos, e a gente pode pensar assim, onde está Deus? Onde está Deus naquilo que eu pensava que era, e que eu tinha sonhado que fosse, e simplesmente se cancela tudo. Eu não sei o que pode estar na sua vida sendo cancelado, mas creia que se é da parte do Senhor é porque Ele tem algo muito melhor e muito maior. E voltamos ao mesmo ponto. Se nós queremos resgatar valores, nós temos que caminhar para a obediência. E assim nós fomos caminhando. Até um tempo, Rosana, onde não é muito distante esse tempo, minha filha chegou para mim, foi antes do Covid. Sim. E chegou, e conto também para testemunho, eu creio que eu já contei na igreja. E ela disse, você e o meu pai, ou vocês pais,
vocês têm um chamado. Vocês têm um chamado. Vocês têm uma ordem de Deus para cumprir, mas eu não. Eu não fui chamada. Então, eu não tenho nada para cumprir na igreja. E aí, o meu mundo caiu outra vez. E ela disse, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever os meus valores, eu preciso rever tudo aquilo que eu aprendi até agora. E aí eu fiquei pensando, falei assim, a história está se repetindo. De estar na igreja, de eu levá-los, sentá-los no primeiro banco da igreja. Não, vocês vêm comigo, vocês vão sentar aí, vocês vão aprender do Senhor, porque vocês são filhos de pastores. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. E, às vezes, o ensino não está só na igreja. Os valores não estão só na igreja. Os valores não é... Porque minha mãe me beliscava aqui assim, sabe, Rosana? E falava assim, fique quieta. E eu fazia a mesma coisa com os meus filhos. Vocês são filhos de pastores, fique quieto. Fique aí. Não... E aí, então, ela falou assim, vocês têm um chamado, mas eu não. E eu preciso rever tudo o que eu aprendi. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Veio a pandemia, cumpriu 18 anos, dizia e diz, porque eu creio fielmente que a paixão da minha filha é aviação. Hoje ela é comissária de bordo. Com 18 anos foi para a Alemanha, fez o curso, começou a trabalhar, mas a vida dela, aí eu creio que foi a parte mais sofrida, doída. E se tem alguns pais que possam estar me vendo, algumas famílias que possam estar me vendo, e talvez você que não tenha muita intimidade com Deus, mas crê em valores, você vai entender o que eu estou falando. Então, minha filha começou a conhecer um rapaz muito, muito educado, muito, como a gente fala, gente boa. Não tinha nada errado com esse rapaz, mas não era cristão. E era piloto de avião. E começou a namorar com ele, né? E esse namoro foi 1 ano e meio, né? Havia planos de casamento e eu dizia assim, eu falava para o Senhor, eu queria, Rosana, justificar. Eu falava assim, mas pode ser que dê certo. Mas a palavra diz assim, não há comunhão, né? E bem, coração de mãe, e eu falava assim, Senhor, eu não posso chegar diante da tua igreja e pregar certas coisas que a minha casa não está vivendo hoje. Eu falava assim, Senhor, me ajude a ser fiel à tua palavra e ter uma casa em pé. Para mim, o mais importante, Rosana, é que minha casa esteja em pé. E aquilo foi tomando um volume. E aquilo foi tendo planos de casamento. E aquilo foi caminhando para um casamento. E eu falava assim, Deus, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo fiel, aquele Deus que me chamou lá atrás, aquele Deus que voltou a ter o chamado comigo e continua sendo fiel e que não cancelou o chamado, não cancelou a minha identidade nele. E, Rosana, minha filha conheceu um rapaz, filho de pastor, da nossa missão, gente boa demais. E lá, muito atrás, muito antes, isso foi em 2016, 2017, não me lembro, ela me mostrou uma foto desse rapaz e falou assim para mim, mãe,
eu vou casar com ele. Eu vou casar com esse rapaz, mãe. Eu falava assim, o que eu tenho que fazer? Eu falava para ela, ora. Mas eu vou casar com esse rapaz, mãe. Eu falei, tá bom, ora. E ela vinha, mas mãe, ele tá lá em Milão. Eu tô aqui em Málaga. Como que vai acontecer tudo isso? Eu falava, ora. Aí, nesse tempo, as coisas se complicaram. Ela esteve na Alemanha, e mandaram como destino, onde? Milão. E lá pôde conhecer esse rapaz, mas não foi o tempo. E aí foi que ela começou com este outro rapaz, que não caminhava junto com ela em todos os sentidos. Vamos pôr assim, não vamos pôr etiqueta, né, de cristão ou não cristão, porque nós não sabemos quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Mas não acompanhava 100% os propósitos dela. Bom, resumindo, ela deixou esse rapaz que não caminhava de acordo os princípios que ela tinha, e teve nesse tempo que resolver uma questão. Ela já estava aqui em Málaga com um trabalho fixo, teve que ir a Milão resolver uma questão de papéis da empresa, da aerolinha. Quando chegou ali, resolveu o papel, falou para ele assim, você pode me ajudar com esses papéis que eu preciso para apresentar para a empresa? Ele falou, sim, mas também quero conversar com você. E ele falou assim para ela, eu tenho certeza que você é a mulher que Deus tem para a minha vida. Meu Deus. De 4 anos, creio, que ela viu a foto dele, que conheceu, e falou, eu vou casar com esse rapaz. Que forte. Hoje está comprometida com ele. Glória a Deus. Filho de pastor, servem ao Senhor na Itália. Frequentam a igreja, trabalham para o Senhor. E quando, um pouco antes dela se frustrou nesse tempo que não era o tempo de Deus, eu só falei para ela assim uma coisa, Rosana. Essa história sua não está terminada. Mas, mãe, eu estou com outro rapaz e eu vou casar com ele. E eu falava assim, essa história sua não está terminada. A história só termina quando Deus abençoa. A história só termina quando Deus disse, este é o tempo. No tempo, ela falou assim, mas eu passei 1 ano e meio lá do lado dele e não aconteceu nada, e agora que eu estou aqui, que eu tenho meu trabalho aqui. E eu falava para ela, essa história não está terminada. E agora sim, a história tem um fim. Com futuro de casamento, servindo ao Senhor, filho de pastores. Rosana, é algo milagroso. Se a gente quer falar sobre milagre, esse é um milagre. Esse é um milagre. Tinha tudo para não ser. Tinha tudo para não dar certo. Como Deus une 2 pessoas, de novo, que estão separadas, de países diferentes, e une num propósito. E eles têm o propósito de servir ao Senhor. De servir ao Senhor. Me uniu, me trouxe lá do Brasil para o Elva, para conhecer o Inácio, e agora concluiu a história com Nathalie e Lucas. Deus tem um propósito para todas as coisas. E a gente pode só entender que quando a gente resgata valores, quando a gente tem os valores do Senhor nas nossas vidas, a gente entende que se nós somos obedientes, que se nós nos dispomos na vida deles, e eu quero deixar muito claro aqui, a todos nós, os intervalos são de choros, de pensamentos de desistência, de pensamentos e questões de onde está Deus, por que Deus não me atende, por que Deus não me escuta, por que é tão difícil. A minha vida não foi certinha, a minha vida sempre foi de altos e baixos, de problemas, de dificuldades dentro de casa, de dificuldades no matrimônio, de dificuldades na educação de filhos, de dificuldades de permanecer fiel com a igreja, de dificuldades de irmãos da igreja que nos ferem,
como líderes que somos. Creio que todos nós já passamos por isso. Feridas que nos dói muito e nos leva muito tempo para fechar. Um exercício, quando nós estamos numa vida cristã, um exercício diário e duro, e que pelo menos a mim me custa muito, de perdoar, de exercer o perdão dentro da igreja, de dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador que sou. Muito, muito difícil, embora possa parecer tudo muito bonito, uma vida de fé, irmã Edilene, que fortaleza, que bênção. Não é bem assim. Deus bem sabe quantas vezes eu tenho chorado, quantas vezes eu tenho me sentido cansada, quantas vezes eu tenho sido ferida por irmãos, por questões que lançam, por palavras, por muitas coisas que nós vivemos a diário, mas que eu volto sempre num primeiro ponto, se nós temos bem claro qual é a nossa identidade, para o que nós somos chamados, para aquilo que Deus tem para nós, não importa. Siga o seu chamado, siga o seu caminho, siga na direção de Deus, porque Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai fazer. Não escute quem não tem que ser escutado. Não se importe com aquilo que não tem importância. Se nós temos identidade no Senhor, nós conseguimos vencer, 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 vencer. Não estou falando sobre prosperidade. Estou falando sobre vencer. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Nossa vida cristã não é porque não, como diz aqui, ojalá tivesse muito mais. A igreja hoje não é a igreja dos meus sonhos, porque o projeto que eu tenho no meu coração é muito maior. Mas qual é o projeto de Deus? Eu não sei. Eu só estou aqui para servir ao Senhor. Para dizer, Senhor, não me deixe escutar o que eu não tenho que escutar. Nem prestar atenção naquilo que eu tenho que prestar atenção. Quero prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós. Naquilo que o Senhor... E eu queria... Não sei se concluí já ou se tem mais coisa. Pode contar, sim, pastora. Pode eu creio que a nossa maior dificuldade, todos aqueles que têm filhos, é ter os filhos em uma boa condição. Não uma boa condição econômica, mas numa boa condição de vida. Hoje eu digo às pessoas, para mim o mais importante é que meus filhos sejam honrados, que honrem a Deus e que sirvam a Deus. Que sejam honestos com eles e com os demais. E sempre, sempre, Rosana, que eles possam ter sempre a identidade de servir. De servir, de ser servos. Graças a Deus, o Andrés é mais... não que é mais pacato, mas o Andrés não teve tantos conflitos, né? Ele tem as questões dele, mas ele ajuda muito o Inácio na igreja. Não sei, houve um tempo que ele disse que queria ser pastor, que queria fazer teologia, que queria estudar, queria ir para os Estados Unidos estudar, fazer um seminário. Deus é quem sabe. Teve contatos tanto para ir para a Inglaterra como para os Estados Unidos, mas Deus sabe o que Deus tem para ele. E eu creio que o maior exemplo, nós somos falhos como pais, reconheço isso, falhamos muito, mas ele tem visto todo esse milagre que Deus está fazendo, né? E para ele foi muito importante agora no Brasil. Minha tia caiu várias vezes e teve complicações, se formou coágulos na cabeça, e foi operada às pressas, estava na UTI.
E eu me lembro que nós estávamos em família, na casa da minha prima, e toda a família disse, vamos levantar um clamor, né? Ia ser operada e vamos levantar um clamor, né? E levantou o clamor e foi operada. Minto, foi operada, nós oramos, mas não estava reagindo ao esperado, né? E naquela tarde ia aí um representante da nossa família na UTI, ia impor as mãos, ia orar por ela e nós todas, a família, clamando por ela, né? E foi um momento muito bonito, como família. E Rosana, no dia seguinte, nós recebemos a notícia que era como se ela estivesse em coma e despertou desse coma. Então, o Andrés falava assim, mãe, eu vi, nós oramos e eu vi o milagre. Nós oramos e eu vi o milagre, né? Então, a gente vive desses milagres, né? A gente vive como família desses milagres. Então, o desafio aqui, ou a palavra, né, o que o Espírito nos manda falar é que, para você, família, né, honra o Senhor dentro da sua casa. Busque o Senhor dentro da sua casa. Seja a luz dentro da sua casa. E já o Senhor vai abrindo outras portas. Né? Honre de todo o seu coração dentro da sua casa, porque os seus filhos, e eu entendo assim, os nossos filhos é o nosso maior tesouro. Verdade. Nossos filhos é o que o Senhor nos entregou para que nós possamos cuidar. E a palavra diz, né? Devemos cuidar com toda a honra a nossa casa, para depois poder cuidar a casa do Senhor. Então, volto a repetir, não sei qual é o desafio que você tem enfrentado, você tem vivido como família ou sem família, mas concluo com essa identidade, né? Com esses valores que quizás talvez o Senhor hoje está te falando qual é a sua identidade, qual é o seu valor, o que é que você tem que resgatar. Aleluia, pastora. Gente, como eu falei, estou aqui absorvendo, né? Creio que os irmãos estão aqui também, porque é tão bom a gente ouvir alguém tão sábio no Senhor. E não é questão de inteligência. Eu digo que inteligência, que ela é inteligente também, claro, por suposto. Mas, assim, a inteligência ela adquiriu no colégio, como ela falou, né? A parte, né, do que seria ali a letra. E é para aprender, e é de Deus. Deus nos deu essa capacidade. É de Deus, né? Nós herdamos, né? Nós somos parecidos a Deus, então nós herdamos isso. Mas há uma diferença entre sabedoria, né? Entre esse conhecimento que só Deus dá, né? E o provérbio diz isso, né? Quem quiser sabedoria, peça a Deus e será dada. Então, é essa sabedoria. Inteligência a gente adquire no colégio, sabedoria é aqui, né, pastora? É aqui. E pedindo ao Senhor essa graça. E, pastora, a gente olhando assim ela, a gente vê ela realmente, né, muito certinha, tão equilibrada. Ela nasceu certinha, ela cresceu certinha, ela tá certinha. Ela não passou pela história do homenzinho torto, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, não. E parece que ela sempre foi assim. Então, contando aí essa parte, eu cheguei a duvidar de Deus. Teve um momento na faculdade que eu disse, né? A senhora expressou aqui, não acredito mais em Deus. Então, essas histórias que realmente nos põem de pé. Feridas realmente curam. Nossos momentos de fraqueza estão postos na mão de Deus. Deus realmente, a gente vê nisso, como Deus tem o domínio desse momento de fraqueza nossa, porque fraqueza nossa vira fortaleza nas mãos de Deus, para fazer outros fracos se sentirem fortes, porque por incrível que pareça, quando a gente conta essas fraquezas, que não são pecados, né? São fraquezas, porque é uma grande diferença, fraqueza, pecado, né? E isso não impulsiona ninguém, nem ajuda ninguém, mas fraqueza na presença de Deus vira poder pra gente falar, se ela conseguiu, então eu consigo também. Exatamente. Essa mulher que eu acho tão equilibrada, que eu vejo tão correta, passou por isso, então eu vou conseguir também. E estava lembrando aqui da música de um cantor no Brasil que fala assim, que quem aplaude um momento não conhece a história. E ela falou, vocês não sabem o que eu passo, né? A gente vê ela assim, mas não sabe do choro, das lágrimas, das angústias, dos perdões que tem que dar, né? Das feridas ali que tem que ser curada. E
E isso nos faz mais fortes, pastor. Olhando pessoas como a senhora, que é um testemunho para nós, que é um exemplo para nós, nos faz mais forte. As suas debilidades realmente, né, contadas aqui no Senhor, porque são vividas no Senhor, nos fazem muito mais forte. Pastora, tem algo que eu não queria encerrar só mais um pouquinho, porque tem algo que eu presenciei um pouquinho. Não é que eu presenciei, mas tive um momento assim, a senhora vai lembrar agora, e eu gostaria gostaria que a senhora contasse, se possível, porque a senhora também já testemunhou na nossa igreja, na MSBN Málaga, que foi um tempo que o seu esposo esteve internado, né? E ele esteve quase entre a vida e a morte. E eu tô aqui com esse testemunho na cabeça, que eu sei que vai edificar muito. E eu me lembro que eu fui na UTI nesse dia, e eu encontrei a senhora lá. Eu a reconheci, eu vi que a senhora estava entrando e me perguntei, mas quem que ela está vendo aqui? E lembrei que a senhora, né, vem sempre na igreja pregar, então eu falei, a pastora Jane, mas quem dela está aqui? E eu estava ali também porque a gente ia visitar uma pessoa que também estava na UTI. E eu vi que a senhora entrava. Então, depois, né, o pastor nosso, o pastor Michael, pediu aqui oração para o pastor que estava internado. E depois a senhora nos deu esse testemunho. Nos conta um pouquinho, pastora. Sim. Rosana, tem 2 testemunhos muito fortes, né? Que agora me lembrei de outro, né? Para que as pessoas entendam. Bom, eu creio que já em outros, os que acompanham, né, já deve ter falado, a gente, pelo menos eu não tenho nenhum guião, como que fala? Nenhuma... esboço, né? A gente está falando pelo que o Senhor tem posto, né? Em meio a esse tempo duro, né, onde a nossa filha se questionou, né, que foi o que ela falou, vocês têm um chamado, Deus chamou vocês, mas eu não, né, e eu não posso seguir ou cumprir o chamado de vocês, né, em resumo foi isso. Nessa época, nós fomos para o Brasil, o Inácio ficou, e foi muito interessante, porque era o casamento do filho da minha prima. Um menino muito querido para nós, muito Neto sempre foi, pelo menos para mim, foi um dos meninos mais queridos, né? A trajetória do pai, da mãe, enfim, o laço que nos une como família. E vamos mudar a passagem, vocês ficam mais 2 semanas, porque tem o casamento, vocês ficam mais 2 semanas e tal. E nós não conseguimos, Rosana, não foi nem por questão de dinheiro que a família ia se reunir para mudar a passagem. Nós chegamos e eu me lembro que a gente estava em casa e tal, e o Inácio falou assim, eu não estou me sentindo bem. E a gente morava naquela época bem pertinho do hospital, do clínico. Ele falou, eu vou até o clínico. Eu falei assim, vai você na frente e eu vou tomar banho e tal, e vou depois, né? E fui 2 horas depois, porque demora, enfim. E quando eu cheguei, ele estava começando a ficar amarelo. E ele falou assim, olha, eles vão me deixar aqui essa noite, porque encontraram algumas alterações e eles precisam continuar fazendo mais análises e tudo isso, né? E na parte de observação eu não podia ficar, então fui para casa. Bom, ficou internado, foi o dia seguinte, e no dia seguinte ele já começou a passar mal. Mas passar mal, começou a inchar e cada vez mais amarelo, como se tivesse uma hepatite e cada vez mais. E eu lembro que nessa tarde foram algumas pessoas visitar e Deus colocou ali um anjo, que eu creio literalmente um anjo, porque não tinha como, desde o exterior, a enfermeira perguntar, o senhor tá urinando? Ele falou assim, não, a verdade que não, essa tarde não. Aí chamou o médico que estava lá de plantão, e o médico pediu outros exames, e naquela tarde os rins do Inácio pararam de funcionar. E até hoje eu não entendo, por isso que eu falo que Deus colocou um anjo ali, literalmente de carne e osso, porque não tinha Rosana, eu sou enfermeira, mas a gente não tem, olhando clinicamente para uma pessoa, detectar. E essa enfermeira foi buscar o profissional que estava de plantão
para fazer um exame específico e eles viram que os rins do Inácio tinham parado. Então, naquela tarde, subiu uma equipe da UTI e falaram assim, nós vamos levar o seu esposo para a UTI, mas eu quero pedir à senhora que, assim, tenha todo o tempo possível o telefone audível, né? Não esteja em silêncio. Eu falei, doutora, ela falou assim, a previsão não é boa e eu posso chamá-la em qualquer momento. E esse chamá-la em qualquer momento é que estava para falecer. E eu entrei em pânico. Então, ele foi para a UTI, puseram a máquina de diálise e estava parando, Rosana. Estava parando. E a gente viu que não tinha mais o que fazer. Foi uma bactéria muito virulenta, parou os rins, afetou o pâncreas, o fígado, o pâncreas por toda a conta daquele amarelo que ele estava tendo, que foi o primeiro órgão a ser afetado. Tem o nome multifálio orgânico, que foi o quadro dele, e chegou a infecção bacteriana na membrana que recobre todo o coração, e o coração não tinha força suficiente para ter o estímulo para os batimentos, né? E aí, um pastor também muito querido nosso, pastor Benjamin, me disse, nós podemos fazer um clamor e posso difundir toda essa questão do seu esposo às igrejas de Málaga, que foi, então, ao pastor Maicon chegou pela Kaline, né, que pôs em conhecimento. E assim foi, outro milagre, né? As igrejas começaram a clamar, e ele foi melhorando. Todo o quadro. E até hoje, Rosana, não se sabe que bactéria, porque toda bactéria, essa bactéria é muito virulenta, segundo eles, tem que ter um tratamento específico para poder matá-la, para poder expulsar e os órgãos continuar. E o quadro do Inácio foi tão rápido que nem eles explicavam que é o que tinha acontecido. Então, aí foi outro milagre, foi outro clamor, por isso que, como a gente acabou de falar, nossa vida não é tudo certa e não é tudo bênção, e tem muitos momentos de choro, muitos momentos de questões, aí vem outros momentos, Senhor, nós te servimos, por que está passando isto? Qual é o teu propósito? Servir ao Senhor não é isento de, né? O Senhor diz que nós estamos no mundo, né? E no mundo haverá aflições, mas o que o Senhor fala, eu estou com você. Aleluia. Eu estou com você. Aleluia. E foi aí que nós vimos outra vez a mão do Senhor dizendo, eu estou com vocês. Esta é só uma parte do processo. Então, por conta disso também, o Inácio ficou conhecido em toda a Málaga pelas orações, pelo clamor e pelo carinho. E aí, então, Rosana, foi algo tão bonito. Nós não sabíamos o quanto nós éramos queridos. Então, a gente pensa assim, Deus manda algo difícil? Sim. Para quê também? Para saber que nós somos queridos por Ele e pelas pessoas. E foi assim, toda Málaga, Rosana, abraçando-nos. As pessoas chegavam para a gente, eu estava aturdida lá na UTI, e você está precisando de algo? Você gostaria de algo? Você sabe, todo o tempo a gente foi assistido, todo o tempo a gente... Então, esse é o amor que Deus fala, né? Que o amor muitas vezes se faz carne, né? Verdade. Então, esse é o amor que se faz presente nas nossas vidas. E o Inácio foi curado. Glória a Deus. Ele continua até hoje fazendo um exame anual, mas já está de alta, vamos dizer assim, porque não tem rastro nenhum da bactéria.
E há pouco tempo eu perguntava, mas doutor, não sabemos, nem sabemos como ele se recuperou tão pronto, nem sabemos que tipo de bactéria exatamente. E o tratamento, eles fizeram um tratamento grande, né? Mas o melhor tratamento foi o tratamento do Senhor. Glória a Deus. Que é quando a gente orou, clamou e o Senhor pôs a mão. Então, eu fielmente creio na cura. Glória a Deus. Eu creio na cura. Aleluia. Eu creio na cura, Rosana. Eu já vi muitas pessoas serem curadas. Aquelas que Deus tem propósito de curar, Ele cura. E eu creio assim. Algumas pessoas podem, ou vão me taxar de... Mas eu creio. E eu creio que quando a gente ora, não é que Deus muda a rota. Deus se faz presente por meio da cura e nos ensina a orar, a pedir, a clamar, a depender, a estar na presença dEle, a viver uma vida dependente integralmente no Senhor, né? Então, e eu creio que Ele permite a doença e permite a cura. Ele é o Deus que cura. E eu creio assim, né? E creio assim, e agora eu vou contar isso, eu já contei aqui na igreja. Depois de todo esse processo com o Inácio, eu vinha sentindo problema de coração e tinha muita dor, muito sufoco, e o coração acelerava muito, né? Até um dia que eu estava, literalmente, eu estava na porta da urgência e me senti mal, né? E então me atenderam rapidamente e os meus batimentos cardíacos chegou a um limite de 270. Se o normal de uma pessoa é entre 50 a 60, vamos dizer, o meu já estava em 270 para mais, né? E eu tenho a tira. Então, aí foi tudo muito rápido. Fizeram uma reversão, que a gente chama, dentro da enfermagem, e não conseguiam, né? E aqueles batimentos muito rápido, e eu só lembro de que trouxeram o carrinho da parada cardíaca, né? Puseram do lado, porque não revertia o meu quadro, né? E realmente eu fui salva porque eu estava muito próxima a um serviço de urgência, né? Um pronto-socorro. E, bem, foi fazendo os exames e tal, e eu precisava fazer um cateterismo. Porque era como uma ablação, tinha que uma veia acessória que dava como calambre e tal. Bom, e fui para como um centro cirúrgico e tal, e fizeram o procedimento, mas não conseguiam também reverter. Então, me levavam a um estresse cardíaco para reverter esse quadro e estabilizar, enfim, e não era possível. E eu me lembro que eles tentaram de um procedimento de meia hora, já ia para 2 horas. E eu lembro que eu vi o médico sentado num banquinho, né? Eu estava na mesa e eu vi o médico sentado num banquinho, com as mãos assim, né? E ele fazia assim com a cabeça, e eu escutei, assim, meio dormida, meio acordada, não conseguimos, não consigo, não sei mais o que fazer, né? E as pessoas não creem no que eu vou contar, Rosana, mas eu sei o que eu estou falando. E eu ali orei e falei assim, Senhor, eu estou cansada. Eu estou literalmente cansada. E eu estava literalmente com os braços assim abertos, né? Eu não sei nem se a câmera vai pegar. E de cada lado da minha mão estava segurando as minhas mãos. E eu creio, pelo que eu estudo da palavra, que eram 2 anjos, cada um segurando a minha mão de um lado. E eu olhava, e eram grandes. E eu olhava de um lado e olhava de outro e dizia, estou cansada, Pai. O Senhor sabe, não falaram nada, não se comunicaram comigo, mas eu senti o peso das mãos dele. E eu olhei, sorri para um lado, sorri para o outro,
e disse ao Senhor, estou pronta. Estou pronta. E apaguei. Apaguei, Rosana. E por isso eu digo que muitos não vão crer. Mas se o Senhor está permitindo que eu conte, por algum propósito tem. E nesse momento, eu comecei a caminhar por um caminho de terra. A terra era clara, a estrada era de terra, clara, e toda a lateral eram como esta planta, como trigo. Um trigal amarelo claro, bem claro. E eu ia muito feliz por esse caminho. E passando a mão nesse trigo, e eu dizia, eu sei que eu vou com o Senhor. E eu não tenho medo. E eu ia caminhando. E lá no fundo, Rosana, lá no fundo, eu vi uma cidade iluminada. O caminho era de dia, um vento de uma paz, de uma brisa tão gostosa, e uma cidade muito bonita lá no fundo, muito iluminada. E somente não vi nada, somente escutei. Esse é o caminho. Essa é a glória. Mas ainda não é tempo. Eu tenho muito mais para a sua vida. E aí o Senhor fez entender que a minha vida, uma vez mais, é para servi-lo como Ele quer, Rosana. Como Ele deseja, não como eu quero. Não como eu desejo. E nesse momento eu voltei. E já o médico disse, só escutei isso, vamos encerrar aqui. Não ficou todo o que era para ser feito, mas nós encerramos aqui e eu voltei. E o médico saiu conversar com o Inácio e falou, o procedimento foi muito complicado, foi muito difícil, nós não conseguimos estabilizar o coração como é para estabilizar, mas fizemos tudo o que foi possível. E eu saí dali dizendo, eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus. E cheguei no quarto e dizia, eu vi a glória de Deus. Meu primo, que é pastor, também falava assim, você está bem? Eu falava assim, eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus. E eu conto a todos, eu vi a glória de Deus. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho certeza porque eu vi, Rosana. Eu vi com os meus olhos. Eu vi. E não é para ter medo, porque o que nos espera é muito glorioso. Aleluia. É de muita paz e de muita alegria. Tive que voltar a fazer outro procedimento, foi muito difícil também, mas também não conseguiram, mas o meu coração está estabilizado. Glória a Deus. Mas Deus nos leva outra vez. Mas aí essa experiência eu não questionei. Eu não questionei, porque eu falo... Os que creem, os que não creem, crerão, mas o que eu vivi e o que eu vi, e eu entendo e falo, eu vi a glória de Deus. E eu sei, Rosana, eu sei porque eu tenho paz, o que me espera. Hoje eu estou numa residência, né, servindo ali numa residência de terceira idade, e tenho contato com muitos velhinhos, né? O Senhor me deu essa oportunidade de estar com eles, muitos no momento onde eles partem, que eu estou segurando a mão deles. Isso é um privilégio que eu posso ter nesse último momento e de falar do Senhor nesse último momento para eles. Eles dizem assim para mim, por que você tem sempre um sorriso nos lábios? E essa é a imagem, porque sua vida é certinha? Por que você leva sempre esse sorriso nos lábios? E minha prima, antes de me levar no aeroporto, disse, que é evangélica, que serve ao Senhor, disse, é incrível o seu sorriso, sempre você está sorrindo? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre a minha família me vê sorrindo. Mas a minha alegria, a minha certeza de vida, o que eu posso deixar como legado para cada um de vocês, para os meus filhos, para minha casa, para aqueles que me conhecem,
é que quando eu já não esteja mais aqui, eu estarei num lugar de paz e de alegria. E que todos nós possamos crer, porque há um lugar, como disse a palavra de Deus, de paz e alegria. Eu sou muito teológica, Rosana. Infelizmente, eu sou muito teológica, né? E às vezes eu tenho que ter cuidado porque a gente cai no outro extremo. Mas eu não posso negar essa experiência que o Senhor me deu, de ver a glória de Deus, de saber e de poder contar para toda a humanidade que se estão buscando uns valores de paz e tranquilidade e alegria, só há um caminho, que é Jesus. Que é Jesus. E o conhecimento, e como chegar a isso? A palavra de Deus. Aleluia. Ai, gente, glórias a Deus, glórias a Deus. Gente, tão bom ouvi-la, que para mim o tempo não passou, parece que eu estou nos primeiros minutos, pastora. E estamos assim, maravilhados, e sem palavras, e vemos Deus, sentimos Deus. É o que a gente tem dito às vezes aqui nos bastidores, nós somos privilegiados. Fazer isso aqui que a gente está fazendo, claro, tem por trás, como, né, a pastora pode ver aí, Jaile, Alex, Ju, né, eu deixamos nossa casa, a família vem aqui cedo, mas é maravilhoso sentar aqui e dizer, meu Deus, o Senhor está fazendo isso com a gente? Nós somos muito, muito edificados. Então, eu glorifico a Deus, nós glorificamos a Deus, pastora, pela sua vida, pelo seu ministério, por essa sabedoria que emana do alto, porque com certeza é de Deus, a gente sente Deus no seu testemunho, nas suas palavras, nessa sabedoria, mexeu tanto comigo, porque eu me identifico muito com isso do chamado, então, né, hoje me pegou num dia sensível, então, falou muito ao meu coração e eu sei que vai falar a milhares de pessoas, pastora. Ela vai estar, gente, antes da gente terminar, ela vai estar na igreja de Retafe, aqui em Madrid, né, pastora? Ela vai estar, ela e o pastor, seu esposo, o pastor Inácio, na conferência de missões nacional das igrejas MS Málaga. Você que está aqui, porque a gente vai soltar antes o testemunho da pastora, então corre para lá e vai lá beber dessa fonte, dessa bênção que é a pastora e o seu esposo, com toda certeza. Quais são os dias, pastora, da conferência? 13, 14 e 15 de setembro. 13, 14 e 15 de setembro. Você que mora aqui na Europa, corre para lá, que vai ser bênção. Amém? Sim. Pastora, antes de terminarmos, gostaria que a senhora deixasse aqui uma última mensagem que Deus colocar no seu coração para as pessoas que estão ouvindo. Vamos lá. Para você, conhecedor da palavra de Deus, que tem esse contato com Deus, que tem uma vida com Deus, continue crendo. Por mais difícil que esteja, Deus continua sendo a nossa identidade, a nossa fortaleza, nosso Deus presente, o nosso Deus que não nos abandona jamais, jamais. Você pode ter suas fases de questionamento, pode estar vivendo um momento de plenitude no espírito e pode que esteja vivendo o deserto. No deserto também se aprende muitas coisas, irmãos. Não deixe de crer e de entregar a sua vida diária no Senhor, seja questão matrimonial, questão de filhos, questões financeiras, questões no trabalho, perseguição, eu não sei. Deus sabe qual é a sua necessidade. Entrega os seus dias e todos os dias na presença de Deus. Mas eu quero ressaltar para você que é novo, para você que está chegando nesse canal, para você que de repente estava passando e chamou atenção e disse, eu vou parar para escutar. Talvez você não conheça realmente, vejo difícil não ter esse contato com o mundo evangélico, mas tudo que nós falamos aqui hoje, se você chegou até aqui, se você está
até aqui, ou talvez você tenha posto lá no final do vídeo. Se você necessita, como eu disse, de paz, de alegria e de esperança, o que nós contamos aqui, se você pegou agora só esse final, volte tudo e vale a pena ver estes vídeos, vale a pena escutar. E não porque seja eu, outras pessoas já estiveram aqui, mas vale a pena, porque os tempos são difíceis, os valores estão distorcidos, mas se você realmente está buscando algo sólido, algo que realmente você necessite, pare neste canal, escute o que nós contamos aqui, e só há um caminho de paz, só há um caminho de esperança, só há um caminho possível para suas angústias, para os seus problemas, para as suas necessidades, para o seu choro, para a sua tristeza, para as coisas que você vê que não tem solução. E essa solução é Jesus de Nazaré. É Jesus, o Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Busque alguém que possa te orientar, possa te levar a compreender melhor a palavra de Deus, que é onde mais você vai se encher para você caminhar no seu caminhar diário. Minha vida não é fácil. Minha vida muitas vezes é de choro. Mas o meu alimento diário me faz possível eu estar aqui hoje e viver uma vida plena no Senhor. A esperança. Aleluia. Pastor, outro pedido que eu gostaria de fazer para a senhora, antes de a gente terminar, e não é para todos que eu peço, não desmerecendo a ninguém, mas há momentos que o Espírito Santo, né, nos põe isso no coração e eu não quero acabar aqui o programa sem obedecer essa voz. A senhora pode orar, por favor, antes da gente terminar, para todos que estão aí escutando. Amém? Amém. Tenha um pouco de paciência com a minha oração. Como a irmã Rosana disse, são 28 anos de Espanha, e quando eu oro, eu tenho dificuldade de orar em português. Mas o Espírito é o que dirige, né? O Espírito é o que leva. Se sair alguma palavra em espanhol, entenda da parte de Deus. Vamos orar, irmãos, e todos os que estão nos assistindo. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por este tempo. O Senhor sabe, Senhor, que nós oramos, nós clamamos a Ti, que fosse palavras diretas do Teu trono, Senhor, para cada vida que possa ver, assistir, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, eu quero clamar, eu quero interceder por cada vida, Senhor Jesus, que parou até aqui, Senhor, em todo este tempo, que não é pouco, de estar assistindo. O Senhor derrame da Tua bênção sobre cada vida, Senhor. O Senhor resgate esses valores que os que estão assistindo necessitam, Senhor. Que eles ponham, Senhor, neste momento, a sua vida diante do Teu altar e peçam em Teu santo nome: Pai, resgata os meus valores, resgata os meus propósitos, aviva a chama que está apagada. Põe o Teu querer sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós como telespectadores, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo pelos nossos filhos, pedindo pelas nossas famílias, pedindo pelos nossos familiares, pedindo que o Senhor resgate esses valores que estão perdidos, resgate as pessoas que estão sem sentido, caminhando por esta vida, com o coração posto naquelas coisas que não são, corações feridos, corações doentes, corações que estão pensando que o que é verdade não é verdade. Que o Senhor leve, Senhor, a esse encontro por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Se o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, é porque o Senhor tem esse propósito. Que a nossa oração transcenda, Senhor, oceanos, barreiras, povos, nações,
Que a tua graça alcance, Senhor, as pessoas que necessitam, que de alguma forma o Senhor leve, Pai, este vídeo a esses corações que estão dilacerados, que estão sofrendo, que estão, já que não tem mais sentido na vida. Que o Senhor chegue, Senhor, com esta palavra de poder, que não é a nossa palavra, que é a tua palavra, e transforme essas vidas, Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Há esperança. Tua palavra diz que há esperança para o coração ferido, para o coração quebrantado, para o coração angustiado, para o coração sem sentido. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, seja no sofrimento, seja na alegria, seja num documento rasgado, num documento que parece que chegou ao fim. O Senhor pode resgatar todos esses valores, Senhor Jesus. Em Ti não há fim. Não há fim. O Senhor é o começo e o fim, o alfa e o ômega. E em Ti estão todas as coisas, todos os propósitos, todos os andar, todos os refazer, todos os renovos, todos os renascer. Tudo, Pai, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, porque essa é a Tua palavra. Senhor, eu intercedo já para nós terminarmos. Por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que não estão entendendo tudo o que está acontecendo. Mas se o Senhor permitiu que vejam e que estejam aqui, ou talvez esteja neste final de vídeo, que a Tua graça os alcance, Senhor. Que a Tua graça os renove, que a Tua graça os resgate, que a Tua graça entre nesse coração duvidoso e transforme num coração de vida, cheio pelo Espírito Santo. Seja qual for a necessidade de qualquer ser que parou, qualquer vida que parou nesse instante para te escutar, Pai. Que esta oração chegue, encha e transforme essas vidas. Porque o Senhor é Deus que pode fazer do impossível o possível. O Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que muda. O Senhor é o Deus presente de todas as pessoas. Então, somente o Senhor nos pede que nos entregamos aos Teus pés. Que caigamos sem reserva diante da Tua presença. E deixemos que o Senhor nos fale. E deixemos que o Senhor inunde nossos corações. O Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece cada vida. Talvez tenha alguém que pense que a vida não tenha sentido. E esteja com pensamentos que não são bons. Senhor, os livre agora em nome de Jesus. E que Tua graça invada cada coração. Que Tua graça encha cada vida que está desesperada. Que chegou ao limite. Que já não tem esperança. Que o Senhor invada esses corações com a Tua glória poderosa e que haja transformação no Teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Pastora, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter estado aqui derramando todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa unção aqui sobre não só as vidas dos que estão aí, mas as nossas vidas também. E nós chegamos, amados, ao finalzinho de mais um programa, mas eu ainda quero pedir para você não sair desse vídeo aqui sem antes inscrever-se. Nós precisamos da sua ajuda para que essa plataforma possa evoluir e a maneira desses testemunhos como esse, chegar a outras pessoas é simplesmente através da tua ajuda. Então, nós dependemos de você que está aí do outro lado. Se inscreva, compartilhe, deixa aí o seu comentário, diz de onde você está assistindo aqui o testemunho da pastora Edilene. E nós temos aqui, todas as terças-feiras,
às 19 horas, horário de Brasil, a 00 Espanha. Você que não puder assistir a 00 no dia seguinte, na Espanha, na Alemanha, porque nós temos recebido mensagem de irmãos de vários países que estão nos acompanhando. E que Deus possa abençoá-los grandemente. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui, dentro dessa unção do Senhor. E não se esqueça, os sonhos não envelhecem. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo programa.